E aí você acompanha o Papo Antigo. Eu sou o Matheus, estou na presença do meu amigo Paulo Ricardo para tratar dos persas. Opa, Matheus, e para falar desse tema, estamos acompanhados de diversos especialistas. Maria Gabriela. Oi. Úrsula. Oi. Luana. Oi. E o Daniel. Opa! Certo. Bom, todo mundo sabe a grandiosidade que foi o Império Persa. Mas para eles serem tão respeitados, eles estiveram no começo. Gabi, poderia nos dizer como é que foi o início do Império Persa? Sim, então, tudo começou quando os povos medos, os arianos da Ásia Central, construíram um grande reino através de um exército forte, ágil e bem organizado. Assim, os medos submeteram vários dos povos do planalto iraniano, inclusive os persas. E essa submissão durou até mais ou menos 550 a.C., quando Ciro o Grande liderou uma revolta contra os medos, e após vencer, ele formou o Império Persa. Muito interessante, mas para um reino se manter em pé por bastante tempo, ele tem que ter um bom exército. Daniel, você poderia, por favor, nos explicar como era o exército do Império Persa? Claro, a infantaria persa possuía poderosos arcos, feitos de camadas de madeira e chifre de animal. Portavam também lá lanças e escudos leves, que podiam se juntar e formar uma barricada em pequena escala. Como é a estratégia persa? A estratégia persa era assim. Os arqueiros ficavam lá atrás disparando flechas contra os inimigos, enquanto outros arqueiros, montados em cavalos, circulavam os flancos e a retaguarda do inimigo. Quando o exército do oponente estiver todo abalado, teria um ataque final, onde a infantaria e a cavalaria investiam contra o inimigo. Estratégias muito bem formadas. E como é que era a política persa, Úrsula? Ela se dava por causa da expansão persa, que só foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estavam no poder. Esses povos que eram conquistados, eles tinham que pagar impostos, mas eles não eram obrigados a mudar seus costumes ou sua língua. E como é que os persas controlavam os povos conquistados? Eles controlavam devido que, além de ser um dos primeiros que foram realizar uma reforma política e administrativa, eles tinham a reforma administrativa que foi realizada no governo de Dário, que com isso originou os satrapias, que são as províncias governadas pelos sátrapas, que eram os homens que eram os olhos e os ouvidos do rei, pessoas de confiança. Assim, o sistema político e administrativo da civilização era um nível de complexidade maior em relação a outras sociedades do período. E devido a esse grande domínio territorial dos persas, a população cresceu juntos, certo? Luana, como era dividida as classes sociais no Império Persa? Sim, exatamente. E as classes sociais eram divididas seguindo uma pirâmide social, que era composta pelo rei e por sua família, que estavam logo no topo. Depois vinham os militares ou os aristocratas. Depois os sacerdotes e, por fim, na base estavam os camponeses e os pastores. Além disso, a pirâmide seguia uma descendência patriarcal. É importante lembrar também que os aspectos socioeconômicos foram se desenvolvendo a partir da expansão do império, através do contato com outros povos. Isso aconteceu por conta de uma estratégia feita por Ciro I, na qual ele manteve a tolerância com a cultura dos povos conquistados, assim como Úrsula falou, assim como se alinhou às suas elites. Por isso, acredita-se também que a essência da cultura persa nunca foi perdida. E com um império tão complexo, eles conquistaram muita coisa. Úrsula, qual foram essas conquistas? Eles conquistaram, liderados pelo Ciro Grande, como Luana falou, as regiões da Lídia, Pártia, Sítia e a Ásia Menor. Mas a sua grande conquista foi a Babilônia. Mas o que aconteceu com Babilônia antes de ser conquistado? Antes disso, a Babilônia ela tinha passado por um processo de conquista, que foi quando o rei deles, Nabucodonosor, foi morto. Mas aí o Império Caldeu tomou conta da região e derrubou os babilônicos. Mas aí Ciro invadiu e se estabeleceu lá com o Império. E um fator muito importante dos impérios era a religião. Como ela era formada, Gabi? Também conhecida como a religião anterior à filosofia maniqueísta, possuindo o dualismo entre bem e mal, o zoroastrismo influenciou grandes religiões do mundo moderno, como o cristianismo, islamismo e judaísmo. Essa religião tem esse nome porque seus fundamentos foram feitos pelo poeta Zoroastro,
também conhecido por Zaratustra. A religião era dualista, assumindo a existência do deus do bem, conhecido como Ahura Mazda, e do deus do mal, conhecido como Ahriman. Assim como as demais religiões da Antiguidade Oriental, o zoroastrismo era teocrático, ou seja, a religião exercia um papel político nas mãos do rei. Não poderemos falar dos persas sem citar a grandiosa Batalha de Termópilas, não é? Daniel, nos fale sobre ela. Sim, a grande Batalha de Termópilas, onde até o filme 300 se baseou nessa história. O conflito foi provocado pelo desejo do persa Xerxes de dominar o território e o povo espartano, o que foi negado pelo povo, juntamente com seu rei Leônidas. Para o conflito, Leônidas encontrou grandes dificuldades, já que o exército persa já havia se aproximado do território e os espartanos comemoravam as honrarias ao deus Apolo e o resto da Grécia comemorava os Jogos Olímpicos, o que impedia qualquer tipo de guerra naquele momento, é claro. Sem outros recursos, Leônidas partiu para o conflito com apenas 300 homens e sua guarda pessoal. Apesar da grande diferença entre os exércitos de 300 espartanos contra 3.000 persas, os espartanos conseguiram repelir os primeiros ataques, até que Eufialtes, um pastor impedido de guerrear juntamente com Leônidas, se aliou a Xerxes. Como prova de sua honra, ele lhe mostrou um caminho desconhecido que levaria o exército espartano a Termópilas, fazendo com que os persas cercassem os espartanos e massacrassem violentamente. Essa batalha foi lendária, mas nenhum império consegue sustentar por muito tempo. Luana, como é que se encerrou o Império Persa? A grande ambição de Dário I era a conquista da Grécia, mas em 490 a.C. ele foi derrotado pelas cidades gregas e se uniram sob a liderança de Atenas. Seu filho Xerxes tentou, mas não conseguiu se submeter aos gregos, e essas campanhas foram conhecidas como guerras grego-pérsicas. Com isso, os imperadores persas foram tendo enormes dificuldades em manter o controle sobre os seus domínios, com o aumento das revoltas, dos golpes e das intrigas políticas no império. Isso contribuiu também para o fim do império e resultou na sua conquista em 330 a.C. pelo exército de Alexandre o Grande da Macedônia. Então, pessoal, infelizmente nosso tempo acabou e assim encerraremos o nosso episódio de hoje. Esse foi o Papo Antigo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tchau.